Fala, gente boa, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre indefinições. Vai rolar ou não vai rolar o Campeonato Gaúcho? É o destaque dessa reflexão que eu quero fazer depois da vinheta. Na abertura desse vídeo, meu abraço ao pessoal da Malhas Ponto por Ponto aqui de Caxias do Sul, que me mandou esse presentaço, ó, a máscara personalizada com a marca do canal. E ela é fundamental nesse período, né, para a gente cuidar da saúde, mas também é uma maneira criativa de expor a marca. Então, obrigado e um grande abraço ao Rafael e toda a turma das Malhas Ponto por Ponto, que fazem esse trabalho de excelente qualidade. Obrigado demais pelo mimo e fica a dica, né, para quem está assistindo esse vídeo. Quem quiser investir, é um investimento barato e, com toda certeza, muito inteligente. Pessoal, olha, eu estou preocupado demais com a situação do Campeonato Gaúcho. Vai voltar ou não vai voltar o Campeonato Gaúcho? Pois é, já esteve bem perto, já esteve muito longe e agora está num processo preocupante de indefinição novamente. Nesses 100 dias eu já perdi as contas de quantas vezes nós falamos a respeito da continuidade ou não do Campeonato Estadual. Teve, olha, muito perto da gente acreditar que não ia mais ter. Depois era certo que voltaria o Campeonato Gaúcho. E hoje eu não sei muito o que dizer para você em relação a este retorno, se ele vai acontecer ou não. Eu já voltei a ter muitas dúvidas. Isso em virtude das indefinições do governo do estado, que eu considero muito responsável, muito ponderado, e acho que o governo às vezes é necessariamente obrigado a tomar medidas impopulares e que a gente vai reclamar, vai elogiar, enfim, vai discutir, porque são medidas que não são tão naturais assim. Agora, já é o momento de se ter uma prévia, uma data estipulada para o reinício desse Campeonato Gaúcho. Não aquelas datas que a federação propõe, mas as datas que a federação propõe e que o governo já tem a condição de dizer o que pensa. Pode ou não pode, metade de julho, pode ou não pode final de julho, pode ou não pode início de agosto, mas os clubes precisam de uma diretriz básica para se preparar. A gente está falando de uma competição que movimenta muitas comunidades e não é só entretenimento como muitos pensam, é sim a maneira de sustento de muitas famílias. Então, mesmo que a gente fale que não é prioridade futebol, como de fato não é como entretenimento, mas é prioridade para quem vive do futebol e para quem já está vendo as latas vazias da despensa. Então, não pode ser tratado o futebol diferente de outras atividades que acabaram sendo retomadas de maneira diferente, de maneira adaptada a este momento que nós vivemos, justamente pelo fato de movimentarem a economia e proverem o sustento de muitas famílias. O futebol não está diferente, não está alijado dessa comparação. O futebol, enquanto entretenimento, ele fica em segundo plano. Enquanto atividade econômica que emprega muita gente, ele é muito necessário. E à medida que a gente fica correndo como um cachorro atrás do rabo, falando sobre uma possível data, sobre um possível protocolo, que daqui a pouco ganha força, em seguida perde força, e volta a se discutir protocolos, volta a se discutir datas, enquanto a gente fala isso, tem gente que está perdendo o emprego. Isso é jogador de futebol, pessoal de comissão técnica, até membros da imprensa. Eu não estou querendo que se precipite nada, só que eu acho que a gente tem que, em algum momento, estabelecer, sim, um prazo para que as competições sejam retomadas. É uma questão apenas de futuro econômico de muitas famílias que tem que ser colocado da mesma maneira como se coloca outras tantas funções que, eu repito, foram adaptadas a este momento pelo qual nós vivemos, e ninguém está falando em fazer jogo de futebol com casa cheia, com público no estádio, não, é uma situação adaptada para que as equipes possam proverem o pagamento das despesas dos seus quadros funcionais, mas que tenham sim um plano estabelecido. Infelizmente, o que se tem hoje não dá a certeza do retorno do Campeonato Gaúcho.
já se tem uma data estipulada para a volta do Campeonato Brasileiro nas duas principais divisões, e os clubes já estão se preparando para essas divisões sem saberem o futuro das competições estaduais. Daqui a pouco, a grande maioria dos clubes, os clubes principalmente de Série A, vão acabar largando de mão de campeonato estadual e passando a pensar exclusivamente no campeonato nacional, que é um direito e até um dever deles, mas que vai causar um prejuízo imenso para as equipes menores que se preparam exclusivamente para os campeonatos estaduais. É chegado o momento da gente começar a colocar as coisas no papel, as datas, os prazos, estabelecer os projetos e voltar da maneira mais segura. Não estou dizendo que para voltar amanhã não, mas até para voltar no mês de agosto, início, meio ou final do mês de agosto, tem que se colocar em prática um plano. E até agora a gente fala em discussões até vazias, sem ter algo palpável, enquanto a CBF segue a sua vida, enquanto a CBF estabelece os seus planejamentos, sem se preocupar muito com o que está rolando nos estados. Nesta sexta-feira tem live no Instagram com reprise no canal no YouTube Giba Narrador. Eu e o Bruno Muck vamos analisar tudo sobre a dupla Caju. O convite está feito. Um grande abraço, até a próxima.